Bom dia, vamos falar a respeito da palavra de Deus, o que ela significa para nós e como ela nos faz crescer cada vez mais, porque estamos fazendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que tu venha prosperar, ter uma boa jornada, viver corretamente, guiados pelo Espírito, com alegria e paz. Vamos falar a respeito do batismo. Parte integral da vida cristã, o ensino do batismo é necessário tanto para o crescimento individual com Deus como para o envolvimento com a igreja e o chamado de Deus para a nossa vida. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que isso quer dizer? O que é o conteúdo disso? O que significa a palavra batismo? A palavra batismo significa mergulho, mas também traz a ideia de metafórica de morte e ressurreição. O que significa batismo? Quando ouvimos a palavra batismo, automaticamente pensamos em alguém sendo mergulhado nas águas. Mas a Bíblia nos mostra, na verdade, existem vários batismos. Enfatizaremos aqui 3, mais importante para a vida da igreja, que são em Cristo, nas águas e no Espírito Santo. 3 batismos que o Filho de Deus passa quando aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Batismo em Cristo. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que com Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos capítulo 6, o versículo 3 ao 4. O batismo em Cristo ou no corpo de Cristo acontece quando alguém recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Então essa pessoa é inserida no corpo de Cristo. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fosse batizado em Cristo, de Cristo vos revestisse. Gálatas capítulo 3, do versículo 26 e 27. Um novo nascimento. Quando você é batizado em Cristo, você se torna uma nova criatura. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3 e versículo 3. É necessário você nascer de novo. E Deus tem poder para fazer você nascer de novo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram tudo nova. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram tudo novas. O nascer de novo é a entrada na vida cristã e no reino de Deus. É ser salvo e é estar unido com Deus e ter a vida eterna. No dia em que a palavra de Deus tocou o nosso coração, entregamos a nossa vida a Jesus. Nesse dia nascemos de novo e passamos a ser parte integrante do corpo de Cristo. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, do versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Quando ouvimos a palavra da salvação, então a fé chegou ao nosso coração e respondemos a esse chamado, isto é, nascendo de novo. Na igreja tem o apelo. O que significa? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens,
também eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mateus capítulo 10, versículo 27. Normalmente, ao final da pregação em nossa igreja, o pastor ou aquele que dirige o culto faz um convite para a salvação. A essa prática chamamos de apelo, ou apelo para a salvação. Desta forma, estimularemos e damos a chance às pessoas de receberem a Jesus. Outra questão importante no apelo é que a igreja pode receber essas pessoas, abraçá-las e celebrar a sua conversão, porque aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, entendeu a fé, veio no seu coração e você tem uma ação de ir até Deus e reconhecer isso publicamente. Visitação. Quando que você vai visitar uma igreja evangélica? Deus tem um plano para a tua vida. E esse plano é que você venha conhecer a verdade e venha ser liberto de tudo aquilo que está te atrapalhando na tua vida. Batismo nas águas. Jesus se aproximou, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 19. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos capítulo 16, do versículo 14 e 16. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? Boas notícias. Deus salva o homem do seu pecado. A toda criatura. Por que criatura? Só é filho de Deus aqueles que estão em Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. O que isso significa? O batismo nas águas. Em primeiro lugar, é uma ordenança do Senhor Jesus. Como vimos no texto citado, fica claro que todo aquele que recebe o Senhor Jesus deve passar pelo batismo. O batismo nas águas não salva a pessoa. A fé em Jesus Cristo é o que salva o homem, mas é um testemunho público da mudança interior. É tornar pública e evidente a sua decisão. Dessa forma, entendemos que não adianta ser batizado se não crer, mas todo aquele que crer será batizado. Deve ser batizado. Seguindo ele o caminho, foram chegando a certo lugar, onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito se credes, de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água, e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Atos capítulo 8, do versículo 36 ao 39. A imersão. O que significa imersão? Visto que a palavra batismo significa mergulho, fica óbvio que a forma de se batizar as pessoas nas águas é com um completo mergulho dessas pessoas em águas. Quando estudamos a prática nos tempos bíblicos, percebemos que essa era a forma usada por João Batista e pelos discípulos de Jesus. A própria narrativa de Atos 8, que destacamos, não teria sentido se a intenção não fosse essa, imersão. Quando e onde e como participar? Indo numa igreja evangélica, aceitando o Senhor Jesus Cristo, falando com um pastor que quer se batizar. Agora vamos falar a respeito do batismo no Espírito Santo. Entende-se que tem que passar no mínimo por esses dois batismos para você chegar no batismo no Espírito Santo. Disse João a todos:
Na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, no qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas capítulo 3, versículo 16. O que é? Batismo no Espírito Santo. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que se esperasse a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouviste, porque João na verdade vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, do versículo 4 e 5 e versículo 8. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do Pai. Permaneceis, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Lucas 20, capítulo 24, versículo 47 ao 49. O batismo no Espírito Santo é a capacitação dada por Deus para que sejamos testemunhas eficazes na proclamação do Evangelho. É um revestimento de poder que nos enche de ousadia e capacidade de Deus para realizar o que Ele nos chamou a vivermos uma vida cristã e uma vida vitoriosas. Falar em línguas. Quando você é batizado no Espírito Santo, uma das maiores evidências é falar em outras línguas, ou falar a língua de Deus, ou falar a língua a qual Deus te compreende. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava assentados. E apareceram-lhe distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Ainda Pedro falava estas coisas, quando o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro perguntou, Atos capítulo 10, do versículo 44 ao 46. Perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Aos que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em quem pois fosse batizado? Responderam: nos batizamos no batismo de João. Ele, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus. Impôs-lhe as mãos Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, tanto falavam em línguas como profetizavam. Atos do capítulo 19, do versículo 2 e 3 e versículos 5 e 6. Ao olhar para esses textos e todos os outros relacionados ao mesmo assunto, veremos que a oração em outras línguas, o que significa? É uma evidência no início do batismo no Espírito Santo. É a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Edifica a nossa fé. Judas capítulo 1, versículo 20. É falar em mistério com Deus. 1 Coríntios 14, versículo 2. Traz edificação pessoal. 1 Coríntios 14, 4. Dá graças
adequadamente. 1 Coríntios 14, versículo 17. Vamos falar a respeito do apelo. Para a pessoa receber esse poder dado por Deus. Normalmente em nossa igreja, logo após o apelo para o novo nascimento, faz-se o apelo para receber o batismo no Espírito Santo. É um estímulo para que aqueles cristãos que ainda não receberam o batismo, o receba pela imposição de mãos e venha falar em outras línguas. Vamos falando em outras línguas no culto e em casa. A oração em línguas deve ser uma prática intensa na vida cristã. Podemos e devemos buscar falar em línguas o máximo do tempo possível. Todavia, na igreja deve existir a percepção de que a minha oração em línguas não afete o meu irmão ao lado. Dessa forma, deve ser feita de maneira que não chame a atenção dos que nos rodeiam. Caso aquele que lidera o culto ore em línguas, é importante que ele traga a revelação, interpretação do que está sendo transmitido, para que todos sejam edificados. Recomenda-se a leitura do capítulo 14 de 2 Coríntios.